Bom, pessoal, tudo bem? Turma do 8º ano, aqui é o professor Gilberto. Vou retomar o estudo junto com vocês sobre adição algébrica de polinômios. Para fazer esse estudo, eu coloquei aqui um exemplo. Ele diz assim: qual é o polinômio que representa o perímetro da figura? Bom, perímetro significa comprimento de todo o contorno, a soma das medidas dos lados. Então, um lado é 2A mais 1, o outro é A mais 10, o outro é A menos 3. Então, vou somar os três lados, adição de polinômios, para obter o perímetro. Primeiro passo, posso escrever sem o parênteses, porque nenhuma parcela está antecedida com sinal negativo. Então, simplesmente tiro o parênteses. Depois, nós temos o seguinte: eu vou associar os termos semelhantes. 2A, os termos semelhantes. 2A, o A e o A aqui. Coloquei os três. Depois, anoto os valores 1, 10 e menos 3. Em seguida, vou calcular 2A somado com A é 3, com mais 1A é 4. 4A. Aqui eu tenho 1 mais 10 fica 11. Tiro 3 e o resultado é igual a 8. Então, reduzindo os termos semelhantes, eu tenho essa expressão 4A mais 8, que ela está representando o perímetro da figura. 4A mais 8 é o perímetro da figura, escrita de forma simplificada. Segundo exemplo, temos aqui um mesmo aparelho eletrodoméstico é vendido em duas lojas diferentes nas seguintes condições. Na primeira loja, 2x reais de entrada, tem uma entrada, e 5 prestações iguais de Y. Na outra, X de entrada e 3 prestações iguais de Y. Bom, temos o seguinte: os preços são expressos de maneiras diferentes e pede qual é o polinômio que expressa a diferença entre os preços das duas lojas. Na loja 1, 2x de entrada e 5 de Y. Na loja 2, x de entrada e 5 e 3y é o valor das prestações. A diferença eu anoto: o 2x mais 5y menos o x mais 3y. Esse sinal que antecede a segunda parcela faz com que troque o sinal de cada parcela aqui. Vai ficar menos x e menos 3y. O próximo passo é associar os termos que são semelhantes. 2x e menos x. Depois 5y com menos 3y.
Feito isso, efetuamos o cálculo. 2x menos x vai ficar x. E 5y menos 3y, anoto 2y. Então, a diferença entre os preços fica expressa pelo polinômio x mais 2y. No terceiro exemplo, nós temos aqui o polinômio 1, o polinômio 2 e o polinômio 3. A questão pede para somar o primeiro com o segundo e o resultado efetuar uma subtração. Então, anoto o primeiro, o segundo, menos o terceiro. Como o primeiro e o segundo são positivos, elimino parênteses. O terceiro é antecedido pelo sinal negativo. O que ocorre? Esse sinal troca o sinal de cada parcela. Então, anoto menos x ao quadrado, menos 2x e menos 3. O próximo passo é a redução dos termos semelhantes. Então, anoto aqui, ó, x à terceira, anoto 3x à terceira, depois anoto 4x ao quadrado menos x ao quadrado menos 3x mais 6x e menos 2x. Por último, anoto os termos independentes, ou seja, não são acompanhados de incógnita, que vai ficar o 7, o menos 5 e o menos 3. O próximo passo é efetuar o cálculo. 1x3 mais 3x3 fica 4x3. 4x2 menos 1x2, 4 menos 1, 3. 3x2. Menos 3x mais 6x fica 3x. Tira 2, fica 1x. E 7 menos 5 vai ficar 2. 2 menos 3, menos 1. Então, o polinômio resultante de P1 mais P2 menos P3 é o polinômio 4x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x menos 1. É a resposta desse cálculo. Continuando, eu gostaria de resolver com vocês algumas operações. Então, nós temos aqui, ó, é um exemplo. Esse exemplo, ele diz: reduza os termos semelhantes nas expressões algébricas e classifique a expressão como monômio, binômio ou trinômio. Então, na letra A, eu tenho essa expressão. Para fazer a redução, eu preciso organizar a expressão. 5xy2, eu só tenho um caso. Então, eu anoto ele. 5xy2.
x ao cubo eu tenho mais do que 1. Então eu vou anotar aqui, ó, positivo 7x a cubo. Então anotei. Vou dar um destaque aqui para aquilo que eu anotei. Depois, menos 9x ao cubo. Menos 9x ao cubo. Anoto. E anoto também positivo 2x ao cubo. Vou dar um destaque aqui para manter o controle. Isso aqui também anotei já. Agora, o que me resta será o 9y ao quadrado. 9y ao quadrado x, 9y ao quadrado x, e positivo y ao quadrado x. Pronto, fiz a anotação de tudo. Bom, uma vez que eu organizei, chegou o momento do cálculo. A primeira parcela não tem termo semelhante, então anoto 5xy ao quadrado. Agora, aqui sim, ó, 7x3, 9x3, faço 7 menos 9, que vai ficar menos 2x3. Próximo aqui, ó, 2. Assim, como eu tenho aqui, ó, 2 positivo, com esse negativo, cancela, não vai ficar nada escrito. Depois, 9y2 e 1y2x, vai ficar 10. Então, anota aqui, positivo 10y2x, correto? Então, essa é a resposta do item A. Resposta do item A. Avançando, vou agora para o item B. No item B, eu tenho menos 7A2B menos 5A mais 7AB ao quadrado. Faço um jogo do sinal, vai ficar positivo 3A. Próximo passo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a redução ou organizar os termos semelhantes. A ao quadrado B tem? Não tem. Então, anoto, deixo ele quietinho aqui, ó. Menos 7A ao quadrado B. Menos 5A, eu tenho aqui mais 3A. Já posso até efetuar o cálculo. Vai ficar menos 2A. Menos 2A. E, por último, tenho aqui, sozinho, 7AB ao quadrado. Então, essa é a resposta do item B. Vou dar um destaque, colocar aqui em negrito.
para ficar fácil você enxergar. Avançando no item C, vou escrever escrevo aqui redução dos termos semelhantes, 8 mais 7. Como é uma quantidade boa, né? Eu vou destacando aqui, ó, o que eu já anotei: o 8 e o 7. Anoto também menos 9m. Fiz a anotação, menos 9m. Em seguida, anoto mais 13m. Então, anotei aqui 13m. Depois, ainda, eu tenho aqui mais 7mp. 7mp. Organizei. E por último, menos 16mp. Menos 16mp. Organizo aqui. Isso igual. Do outro lado, continuando, efetuo os cálculos, ou seja, vou fazer redução dos termos semelhantes. Então, 8 somado com 7 vai ficar 15. Anoto. Menos 9m mais 13m. Faço essa diferença. Vai ficar positivo 4m. 7mp menos 16mp, isso vai ficar igual a negativo 9mp. Correto? Então tá aqui, vou destacar o item C, coloco aqui em negrito. Essa é a resposta. Próxima questão. Coloco aqui. É a questão número D. Fazendo a organização, anota aqui, ó, 4x y ao quadrado anoto, vou dar um destaque, é o controle. Depois, seguindo, menos x y ao quadrado, menos x y ao quadrado, vou fazer o controle. Seguindo, positivo 2x y ao quadrado, faço o controle, dando sequência, negativo 7x ao quadrado, y, faço aqui o controle e termino escrevendo menos 3x ao quadrado, y. Bom, depois de organizar, é o momento do cálculo. Então, ó, xy ao quadrado, xy ao quadrado e xy ao quadrado. Então, vou fazer a conta. 4 tira 1, 3, 3 mais 2, 5. 5x y ao quadrado. Fiz o cálculo de toda essa parte aqui, ó. Até aqui, cálculo realizado. Agora,
é x ao quadrado y. Agora é o x que está ao quadrado. Então, fazendo o cálculo, então eu anoto menos 7 menos 3, sinais iguais, eu vou somar. Menos 10, x ao quadrado y. Tá feito, tá resolvido. Só que nessa questão, ela diz o seguinte: classifique os resultados também. Então, vamos classificar. Como na letra A tem duas parcelas, isso daqui nós chamamos de binômio. Então, vou anotar aqui, ó, duas parcelas, binômio. No próximo item, nós temos aqui três parcelas. Se são três parcelas, aí nós chamamos de trinômio. Três parcelas, chamamos de trinômio. Aqui no item C, novamente, uma, duas, três parcelas. Três parcelas, novamente, chamamos de trinômio. Três parcelas são trinômio. E duas parcelas, nós chamamos essa expressão de binômio. Tudo bem? Pessoal do 8º ano. Espero que tenha entendido. Professor Gilberto. Desejo saúde, cuidado, né, para cada um de vocês. Qualquer coisa, me dá um toque através do WhatsApp. Até mais, pessoal.